Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Alicia Carissimi e hoje vou trabalhar com você sobre terapia focada em esquemas no tratamento dos transtornos depressivos e de ansiedade. Então, para quem quiser conhecer essa área, fica por aqui. Para começar a aula, eu trouxe aqui para vocês um pouco da minha formação. Eu sou psicóloga clínica e psicóloga com certificação em psicologia do sono. Também realizei minha especialização em terapia cognitivo-comportamental, que foi quando eu conheci a terapia do esquema, lá em 2012. Então, eu tive aula sobre terapia de esquema no curso e, a partir disso, me interessei mais pela área, participei de cursos, congressos, né, e fui, então, ao longo da minha trajetória, buscando ferramentas para a prática clínica. Ao longo da minha trajetória, também fiz mestrado em medicina, pela URGS, né, nas ciências médicas, e também tenho doutorado em psiquiatria e ciências do comportamento, também pela URGS. Atualmente, em termos de atuação profissional, eu sou psicóloga e sócia da Cronosul. Também sou docente no curso de psicologia da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre e docente na pós-graduação do SESP. Então, muito prazer para quem está chegando e vamos começar então com o conteúdo. Primeiro aspecto é contextualizar para vocês sobre depressão e ansiedade. E a gente sabe o quanto esses dois transtornos são prevalentes. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns dados da Organização Mundial da Saúde, onde a gente vê que o número total de pessoas com depressão é estimado em mais de 300 milhões no ano de 2015. Isso equivale a 4,4% da população mundial. E, similarmente, a gente vê essa estatística nos transtornos de ansiedade, estimado, então, em 264 milhões de pessoas em 2015. Sabe-se também que a depressão é classificada pela OMS como o maior contribuinte individual para a incapacidade global. A gente vê aqui quase 8% de todos os anos vividos com incapacidade em 2015, então sendo causados pela depressão, já os transtornos de ansiedade ocupando então o 6º lugar em termos de incapacidade global. Então vejam o quanto que essas duas doenças são incapacitantes e muitas vezes são condições que ocorrem simultaneamente. A gente vai ver também que a depressão é o principal contribuinte para mortes por suicídio, que chegam por volta de 800 mil por ano. Então, essas estatísticas, elas são importantes para a gente entender o quanto que a gente vai trabalhar com esses transtornos na nossa prática clínica. E aí, aqui, seguindo os nossos slides, né, vocês vão ver algumas estatísticas na nossa região, aqui no Brasil, né? Então, eu trouxe aqui para vocês visualizarem essa proporção, né, de prevalência de transtornos depressivos e ansiosos, e a gente vê aqui uma alta prevalência de transtornos depressivos, 9,3%, se vocês verem essa tabela, né, ao longo desses países, a depressão ali sendo muito alta no Brasil, ultrapassando todos esses países. E a gente vê, então, na ansiedade também um dos países com maior índice, né, de população com prevalência de ansiedade. Em termos de definição desses transtornos, a gente sabe que a depressão ela vai ser caracterizada por tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimentos de culpa ou baixa autoestima, distúrbios do sono ou apetite, sensação de cansaço e falta de concentração. Então, a gente vai ver aqui como um dos sintomas sendo humor deprimido, perda de interesse ou prazer. E essa depressão ela pode ser duradoura ou recorrente, né, prejudicando o funcionamento geral do indivíduo entre trabalho, estudo, dia a dia, rotina,
então, e na capacidade de lidar com as suas atividades diárias. E na sua forma mais grave, então a depressão pode levar ao suicídio, como eu comentei anteriormente. Em termos de fatores de risco, a gente sabe que tem vários fatores que vão trazer, né, o desencadeamento dessa doença, como sintomas e eventos de vida, uma ideação suicida ativa, desesperança, sintomas ansiosos, impulsivos, eventos de vida estressantes, como estresse financeiro, vitimização, algumas comorbidades, próprio transtorno de uso de substâncias, transtorno de estresse pós-traumático. Então, todos esses aspectos, condições médicas, né, podem aumentar a chance do desenvolvimento dessa doença, desse transtorno. Os transtornos depressivos, eles vão incluir duas subcategorias principais, e aqui eu trouxe resumidamente, tá, pessoal? Para mais detalhes, é importante consultar os manuais diagnósticos, como o manual do DSM, tá? Então, transtorno depressivo maior, aqui o episódio depressivo, né? A gente vai ver, então, sintomas como humor deprimido, perda de interesse e prazer e diminuição da energia. E dependendo do número e gravidade dos sintomas, um episódio depressivo, ele pode ser classificado como leve, moderado ou grave. A gente também tem a distimia, que seria a forma mais persistente ou crônica de depressão leve, e os sintomas de distimia, eles vão ser similares, né, semelhantes do episódio depressivo, mas tendem a ser menos intensos e com maior duração. Então, a gente vai ver que o humor deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias nesses pacientes. Seguindo aqui, a gente vai ver um pouco da definição de ansiedade. Então, a gente vai ver que quando a gente fala de ansiedade, né, a gente vai falar de um grupo de transtornos mentais caracterizados por sentimentos de ansiedade, medo, incluindo, então, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, fobias, transtorno de ansiedade social e o transtorno de estresse pós-traumático. Então, como acontece na depressão, os sintomas ansiosos, eles podem variar de leves a graves, e a duração desses sintomas experimentados por pessoas com sintomas de um transtorno de ansiedade, né, vai tornar essa questão mais crônico do que episódico. Então, o que quer dizer isso? Né? Que a ansiedade, ela vivenciada por pessoas com transtornos de ansiedade, vai levar a ter uma grande dificuldade para funcionar no dia a dia, também experimentam medo, que acaba sendo uma resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou imaginada, e como característica, esses pacientes, eles superestimam o perigo e subestimam a capacidade de enfrentamento, inclusive a de ajuda disponível. Então, seguindo aqui, alguns fatores de risco para a cronicidade desses transtornos. E aqui a gente começa com transtornos depressivos. Ao longo dessa aula, né, eu coloquei aqui alguns dados mais gerais de prevalência dos transtornos depressivos e ansiosos. Agora a gente vai ver algumas questões de fatores de risco e depois, né, o tratamento de acordo com a terapia de esquemas. Então, a gente vai ver aqui o início precoce da doença, né, sendo um fator de risco para recorrência e também cronicidade desses episódios, maior número de episódios prévios, também a gravidade do episódio inicial. Então, quando a gente tem uma presença de maior número de sintomas, ideação suicida ou agitação psicomotora em episódios iniciais, alterações do ciclo sono-vigília e a presença de psicopatologia comórbida, particularmente quando a gente fala aqui do transtorno depressivo persistente ou distimia. Além disso, a gente vai ver aqui o histórico familiar de doença psiquiátrica sendo importante como fator de risco, a presença de cognições negativas, índices altos de neuroticismo, então aqui um nível crônico de desajustamento, instabilidade emocional,
também um apoio social diminuído, eventos de vida estressantes e também o abandono do tratamento, né? Iniciar um tratamento, fica bem, largar o tratamento, parar a medicação, todos esses aspectos, né, vão influenciar para a recorrência e para esses sintomas se tornarem crônicos. Então, por que terapia do esquema para a depressão? A gente visualiza na literatura que 20 a 30% dos casos têm remissão parcial. Então, os sintomas depressivos eles podem persistir cronicamente. E quando apenas a TCC não é suficiente, também é um ponto importante, né, para a gente pensar na utilização da terapia do esquema. Tanto para tanto para o transtorno de ansiedade quanto os transtornos depressivos, a terapia cognitivo-comportamental vai ser primeira escolha, tá? E aí, quando a gente vê essa questão de casos crônicos refratários, a gente pode pensar na terapia do esquema como uma possibilidade de tratamento. Então, aqui, o que significa dizer que o paciente, né, não está respondendo? Eles podem estar não se envolvendo ao tratamento, eles podem ser inespecíficos em relação às suas dificuldades, muito controladores, muitas evitações afetivas, relacionamentos insatisfatórios ao longo da vida, né? E todos esses aspectos, então, podem nos indicar o uso da terapia do esquema. A terapia do esquema é uma terapia integradora, também nos traz uma possibilidade de normalizar ao invés de patologizar, né? Então, aqui a gente vai ver que, inclusive, tem novos protocolos de tratamento, inclusive pensando nos tratamentos dos transtornos depressivos e ansiosos. É uma terapia de fácil compreensão, que traz aqui o conceito de modos para trabalhar com esses pacientes crônicos. A gente também vai ter a investigação das origens infantis, utiliza técnicas emocionais, o trabalho é com foco na relação terapeuta-paciente, e aqui vocês vão ver o quanto é importante essa relação no trabalho com os nossos pacientes, e também vai trabalhar aqui estilos desadaptativos de enfrentamento. Então, da mesma forma que por que terapia do esquema para a ansiedade? Então, a gente sabe que os protocolos de tratamento em TCC são bem estabelecidos e eficazes para tratar esses transtornos e, contudo, a gente vai ver aqui taxas de abandono do tratamento elevadas e alguns pacientes que podem não apresentar o esbatimento total dos sintomas devido a comorbidades associadas. Então, para casos crônicos, refratários, assim como nos transtornos depressivos, a terapia do esquema, né, tem se mostrado uma alternativa eficaz associada à TCC. Tá? Então, a gente vai utilizar aqui a terapia do esquema para o trabalho, para o entendimento com os esquemas iniciais desadaptativos e também, né, esse foco nos modos esquemáticos. Então, eu trouxe para vocês aqui esse artigo, que é um artigo muito importante, que vem discutir esse aspecto do uso da terapia do esquema no tratamento para transtornos de humor e transtornos de ansiedade. Então, essa é uma revisão, né, e que traz aqui, então, esse aspecto dos esquemas mal adaptativos nos transtornos de humor e de ansiedade. Então, eu destaquei aqui em amarelo alguns aspectos desse resumo e que a gente vai visualizar aqui o que eles trazem em termos de discussão nesse artigo. Então, diz aqui, a teoria do esquema foi desenvolvida para pacientes com problemas psicológicos crônicos que não conseguem obter ganhos significativos na terapia cognitiva. A literatura sugere que pessoas com transtornos de humor e ansiedade apresentam altos níveis de esquemas desadaptativos precoces, alguns dos quais parecem refletir as características dos transtornos individuais.
Pesquisas preliminares sugerem que a terapia do esquema pode ser estendida com sucesso para transtornos de humor e ansiedade. Então, esse artigo publicado lá em 2011, né, ele traz essa discussão e aplicação da terapia do esquema para estes transtornos. E eu trouxe aqui algumas tabelas ao longo do artigo, né, que eles fazem um compilado de estudos visualizando, então, o que se encontra nesses estudos em termos de esquemas iniciais. E aqui onde está destacado, a gente vai ver aqui os esquemas associados com depressão, e aí eu coloquei aqui do lado quais são os principais, né, que aparecem, né? Autocontrole insuficientes, defectividade, vergonha, abandono, autossacrifício, autonomia prejudicada, a dependência, incompetência e o isolamento social. Então, a gente visualiza que esses pacientes, né, eles têm aspectos mais voltados ao negativismo, pessimismo, próprio do transtorno, né? Também foco em falhas, em inabilidades, incapacidades, né? A crença de que eles não conseguem lidar com responsabilidades diárias sem a ajuda de outras pessoas. Também uma dificuldade generalizada, uma recusa em exercer um autocontrole suficiente, tolerância à frustração para alcançar objetivos pessoais, e a questão, né, de que é defeituoso, ruim, indesejado, e o foco excessivo, então, de atender às necessidades dos outros, às custas da própria gratificação. Então, vejam aqui alguns aspectos que vocês, né, podem estar já associando aos pacientes que vocês atendem na prática de vocês. Seguindo aqui, a gente tem nessa tabelinha aqui, né, vocês viram ali na tabela anterior que do lado tinha os transtornos ansiosos, e aqui dentro desse artigo a gente vai ver também vários estudos e eles dividem essas características dos esquemas iniciais desadaptativos em termos de tipos de transtornos de ansiedade. E aqui a gente vai ver os principais esquemas em diferentes transtornos de ansiedade. Eles se configuram no esquema de privação emocional, o esquema de dependência, incompetência e o isolamento social. E aí eu deixei destacadinho ali que a gente vai visualizar para cada um desses transtornos, então nos próximos slides, os esquemas associados. Então, o primeiro aqui que eu queria comentar com vocês é que os pacientes com transtornos ansiosos, eles têm uma relação, então, com os traços de personalidade do cluster C, que seriam os transtornos ansiosos ou receosos. Então, nesse artigo se discute esse aspecto, né? E dentre esses transtornos do cluster C, a gente vai ver o transtorno de personalidade esquiva, dependente e obsessivo-compulsivo, né? Então, a gente sabe que os pacientes, eles tendem a ter uma característica de evitação, que estão associados, então, a esses transtornos do cluster C, né? Também podem ser sensíveis a críticas, a rejeição, né? E a dificuldade também em confiar nas outras pessoas, e pensando nessas questões de características de personalidade obsessiva compulsiva, né? A questão de manter ordem, a rigidez, o controle. Então, no artigo, a gente visualiza aqui vários esquemas para cada transtorno de ansiedade que eu falei para vocês, né? O primeiro aqui, o transtorno de pânico e agorafobia. Então, nesse artigo se destaca que os estudos trazem o esquema de vulnerabilidade a dano e doença, a dependência, incompetência e a inibição emocional. Já para os transtornos de ansiedade generalizada, lembrando que são aqueles pacientes que têm uma ansiedade, preocupação excessiva, com dificuldade de controlar as preocupações, inquietações, sensação de estar à flor da pele, dificuldade de concentração, irritabilidade, algumas perturbações de sono.
E aí, nesses pacientes, a gente vai visualizar os esquemas de abandono, vulnerabilidade a dano e doença, aparecendo novamente aqui, esquemas de fracasso, de autossacrifício, inibição emocional, defectividade, vergonha, esquemas de dependência, incompetência, subjugação, padrões inflexíveis, padrões punitivos e emaranhamento. Seguindo, a gente vai ter aqui o transtorno de ansiedade social, lembrando que há aquele medo ou ansiedade acentuados acerca de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto, né, e passa, então, a avaliação de outras pessoas, né, e ele teme, então, agir de forma a mostrar esses sintomas de ansiedade diante dessas situações sociais e passa, então, a evitar as situações sociais. E o medo, ou a ameaça, ele acaba sendo desproporcional à situação real apresentada. Em termos de esquemas iniciais desadaptativos desses pacientes, a gente visualiza aqui a privação emocional, fracasso presente novamente, defectividade, desconfiança, abuso, dependência, incompetência, o isolamento social, a subjugação e os padrões inflexíveis. Né? Então, lembrando aqui que a gente tem, né, os principais esquemas como privação emocional, dependência, incompetência e isolamento social nos transtornos de ansiedade. Então, como é que é realizado o tratamento para esses transtornos com base na terapia do esquema? O principal aspecto para a gente começar a pensar no tratamento é a conceitualização do caso e a psicoeducação, né, da depressão e do tratamento, assim como ocorre na TCC. Né? Então, a gente vai trabalhar aqui em concomitante com algumas técnicas e estratégias da TCC, pode ser trabalhado, e também aqui a gente vai buscar a psicoeducação sobre modos, sobre esquemas. Na conceitualização de caso, né, a gente vai precisar pensar no nosso paciente aqueles esquemas associados ao transtorno de base ali, né? Então, se a gente vai pensar no transtorno de depressivo maior, ou se é uma distimia, que tipos de características temos nesse transtorno, né? Normalmente, a gente vai pegar aqui transtornos persistentes, crônicos, como eu comentei com vocês antes, né? E aí, em termos de conceitualização, a gente vai ver que esses pacientes, eles têm um senso de competência frequentemente prejudicado, combinado com altas demandas e liberdade para expressar as necessidades, emoções, espontaneidade e o prazer prejudicados. Em termos de técnicas cognitivos comportamentais, a gente vai utilizar aqui o monitoramento de atividades, aquilo que traz humor, prazer, a psicoeducação da depressão, um plano de tratamento que vai ser bem importante para a gente dar direcionamento, a formulação, né, e conceitualização do nosso caso e o objetivo aqui de entender esses modos de enfrentamento do paciente e buscar então esse modo adulto saudável. Em termos de relação terapêutica aqui, a gente vai visualizar que esse paciente, né, a gente vai, aqui eu trouxe a palavra acolhimento, porque esse paciente ele vai precisar ser acolhido, mas também, né, dentro dos limites da nossa relação terapêutica, e a gente vai pensar no terapeuta suprindo algumas necessidades emocionais básicas desse paciente, de acordo também com os esquemas ativados. Um exemplo, né, um paciente que tem um esquema de defectividade, vergonha, o terapeuta ele pode ter uma postura mais de aceitação, de não julgamento, passa a fazer alguns elogios ao paciente, também se mostra falho, imperfeito. Né? Um outro exemplo, assim, para um esquema de abandono. Então, o terapeuta tendo uma instabilidade e segurança nessa relação com o paciente e buscar auxiliar o paciente a encontrar relacionamentos saudáveis. Né? Então, cada esquema vai nos trazer, assim, uma postura e por isso que é tão importante também
a gente ir entendendo, né, o que aquele paciente ativa em nós, né, como é que a gente vai trabalhar com esse paciente. E nesse aspecto, a conceitualização de caso vai ser fundamental para vocês, né, conseguirem tanto entender os esquemas do paciente, funcionamento desse paciente, problemas atuais, né, relacionamento desses pacientes, os pontos fortes, o que, né, a gente vai precisar reforçar com esse paciente. Então, muito importante todos esses aspectos para a fase inicial de tratamento. Além disso, a gente vai ver aqui o trabalho com modos, né, em relação ao tratamento, e aí a gente vai buscar validar aquele modo criança vulnerável, então também validar as necessidades emocionais básicas do nosso paciente e essa ativação, né, de emoções através da validação dessas necessidades básicas dos modos criança. Então, fazer com que, a partir das técnicas, estratégias, esse paciente ele consiga se conectar ao modo criança e, a partir da nossa relação, conseguir, então, estratégias para validar essas necessidades emocionais básicas não atendidas. Também identificar e tratar os modos parentais, né? Então, aqui, um aspecto importante, né? É entender como era essa relação com os pais, era um pai mais crítico, julgador, né? E aqui eu digo modos parentais, né? As figuras que foram importantes para aquela pessoa, para aquele indivíduo ao longo da vida, né? Os cuidadores. Também flexibilizar os estilos de enfrentamento, objetivo de fortalecer o adulto saudável e estabelecer também um plano de prevenção em recaída na medida que esse tratamento avança. E assim como na TCC, a gente vai ter uma estratégia de mudança comportamental, né? Mas a gente sabe que vai precisar de muita energia para a participação cooperativa, ativa desse paciente ao longo do processo. Então, por isso a importância da psicoeducação e desse paciente se engajar no tratamento, né? Mas de modo também que a gente não seja um modo crítico, né? Punitivo, cobrando, né? Um espaço onde o paciente se sinta cobrado também. Seguindo aqui, a gente vai ter o tratamento da ansiedade, que ocorre similar ao que a gente vai visualizar no tratamento da depressão, né? Então, a gente vai ter aqui a nossa conceitualização de caso em termos de esquemas e modos. Também, caso o paciente tenha muitos esquemas ativados, então o trabalho com modos. As técnicas, o uso de técnicas cognitivas, comportamentais, então aqui atividades, a psicoeducação sobre ansiedade, atividades eu digo, né, o que auxilia no humor, no prazer, e a formulação da nossa conceitualização de caso e entender, né, essa história do esquema. Como esse esquema começou, com quem, em que local, qual era o estilo de enfrentamento, se esse paciente ele mudou o estilo de enfrentamento ao longo da vida e quais as necessidades emocionais eram importantes naquele momento, né? Então, para a gente entender também quais necessidades não foram supridas. E aqui, de novo, a gente vê a relação terapêutica, a palavra acolhimento, né? Porque é disso que o nosso paciente precisa. E entender, né, e que ele também consiga verbalizar do que ele precisa, quais as necessidades não foram atendidas na infância, né, no desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento. Então, aqui eu trouxe alguns aspectos dessa relação terapêutica, buscando, então, oferecer as necessidades emocionais básicas para esse paciente, a importância de ser direto, explícito em relação ao direcionamento da terapia também, estimular o paciente a expressar as necessidades emocionais, promover autonomia, né? E um exemplo de acolhimento para esse paciente é a frase aqui
que eu coloquei. Eu imagino o quanto é difícil falar a respeito disso. Então, esses pacientes que podem estar privados emocionalmente, né, o terapeuta ele pode proporcionar um clima de cuidado, oferecer empatia, carinho, orientação, estimular esse paciente a ser independente, a tomar as suas decisões e também buscar aqui confiança, né, na capacidade de enfrentamento daquele paciente, estimular na medida que o tratamento progride a confiar em si mesmo, né, e ter uma postura também de aceitação e não julgamento. E aqui é muito importante que às vezes a gente fica um pouco ansioso, né, para colocar em prática a terapia do esquema, colocar as técnicas em prática, e tudo isso vai ser importante, mas fortalecer a nossa terapia, a nossa relação terapêutica vai ser fundamental no processo. Então, seguindo aqui, a gente vai entender também como os modos e como os esquemas e os modos esquemáticos eles se relacionam com os problemas do paciente atuais, também listar com o paciente, por exemplo, os principais problemas, relacionando com os esquemas, os estilos de enfrentamento, e isso vai ser importante para a nossa construção da conceitualização e dar um norte para o tratamento, né, para o plano de tratamento. Entender, então, vantagens e desvantagens daquele esquema, dos estilos de enfrentamento. Também realizar o combate aos modos pais internalizados, né? Então, através de imagem mental, discussão, após essa prática, esse exercício. Entender que, às vezes, esses pais, eles exigiram demais e não deram espaço para alegria, férias, expressão das emoções, e o quanto que esses pacientes eles têm essas características, a dificuldade de relaxar, a cobrança, a dificuldade de estabelecer momentos de lazer, né? E esse combate, né, entre aspas, assim, realizado a esses modos pais internalizados, ele pode ser feito por imagem, por técnica da cadeira vazia, né? E todas essas técnicas, estratégias, vocês vão ver ao longo do curso de terapia do esquema promovido pelo SEST. Também a gente vai ver aqui o fortalecimento do modo adulto saudável, e a gente vai diferenciar esse adulto saudável dos modos pais internalizados. Então, aqui, como características, esse adulto saudável ele vai ser mais encorajador, apoiador, compreensivo e compassivo. Então, buscar com que o paciente entenda que os pais críticos, eles não são um adulto saudável. E isso, né, é um trabalho com uma relação terapêutica bem estabelecida, né, e um tempo para processamento de todas essas informações do paciente. Por último, pessoal, eu deixei aqui as referências bibliográficas utilizadas para a aula. Então, né, se vocês já quiserem ir conhecendo um pouco mais sobre terapia do esquema, fica aqui à disposição essas referências para vocês consultarem. E por último, eu trouxe para vocês aqui uma frase que eu gosto bastante do Robert Léhy, que fala sobre relação terapêutica, e vocês viram ao longo da aula o quanto ela é importante para o nosso trabalho como terapeuta do esquema. A relação terapêutica é uma façanha fixada com um propósito no tempo, interativa e que reflete na resposta mútua do paciente para com o terapeuta. Então, eu queria dizer para vocês, por último, né, invistam na relação terapêutica com o paciente de vocês e nos vemos, né, nas próximas aulas, e espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, fico à disposição, entre em contato por e-mail, né, ou com o SEST. Um abraço!